Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal e bora acompanhar quem deve ser titular na seleção brasileira na estreia contra a seleção da Sérvia, né? Lembrando, o Brasil estreia dia 24, galera, é isso aí. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que deve ser titular. Eu acredito que o Vinícius Júnior não deve iniciar como titular, né? Isso indica aí pelo últimos amistosos da seleção, onde o Tite não colocou o Vinícius Júnior como titular na equipe. Bora acompanhar o debate do programa F90 do ESPN, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Marquinhos e o Alexandro. Casimiro. Fred. Eu já... então, já começa aí. Aí já começa Você quer a escalação com a cabeça do Tite? Do Tite. Fred, Casemiro e Paquetá. O Neymar ali fazendo esse bailado. E aí com Richarlison e Rafinha na frente. Com essa é a escalação que vocês acham que vai ser a escalação titular da Copa? Essa é a escalação que deve começar o primeiro treinamento quando o Tite chegar ali para preparar a equipe. Se é que vai ser titular, eu não sei. Eu acho que Itália, né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo. O Rafinha na seleção, até agora, para mim, um jogador que eu aplaudo muito. A atuação contra a Argentina, quando ele toma uma cotovelada suja do Otamendi, uma atuação épica. Contra o Uruguai também, né? Contra o Uruguai jogou demais. Porém, no Barcelona ele não vive um bom momento. Tem cara que chega na seleção e é outro jogador. Sim. Né? Acho que o próprio Coutinho, né? Agora fora por Coutinho lesão, é outro jogador quando chega um ótimo exemplo. Se o Rafinha for o jogador que vem sendo na seleção nos treinamentos, eu acho que ele fica. Senão, ele pode perder a posição. Outro é o Richarlison. Richarlison, como centroavante... Machucou, vai estar voltando de lesão. E no Everton ele não é exatamente um centroavante e tal. E como centroavante, para mim, o Gabriel Jesus é muito mais jogador. Se eu estou no clube, vou contar qual você contrata para ser o centroavante. O Gabriel Jesus de olho fechado. Eu não pestanejo. Assim, é uma decisão fácil. Mas chega na seleção, a bola cai no pé do Richarlison, ele faz um gol. Então, eu tenho algumas dúvidas. Essa seleção, eu acho que é a que começa treinando. Se é a que começa jogando, vai ter uma semaninha ali, é muito pouco para o Tite definir. Na verdade, eu acho que começa jogando e teremos algumas mudanças. Essa seleção. E ao longo do nosso programa, nós vamos até palpitar quem pode perder posição, tudo, né? Porque... acho que o Brenner falou, Edu, desculpe, em relação ao momento do clube, olha, eu não sei o quanto o momento do clube vai pesar para cada um começar jogando a Copa. E eu ia completar com isso. Exatamente, o Daniel tá fazendo o quê? Não, tanto é que eu ia completar com isso, porque o Tite, nos clubes, ele já era assim. Na seleção, ele estendeu. Para perder posição, tem que ser realmente uma oscilação técnica muito grande e alguém pedindo passagem. Eu acho que dessa vez... Boa tarde, né? Boa tarde a todos, Dani. Boa tarde. É que eu não sei se é pro lado direito. O meu lado... porque né? É louco, chácara. O problema é que... Não é um problema, né? Eu acho que nós vamos ver se realmente, de fato... Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, de fato, o Tite aprendeu com aquilo que aconteceu em 2018. Né? Isso significa o quê? Isso significa que ele vai mudar a equipe de acordo com o adversário. Eu acredito que ele vai ter E com o momento dos jogadores mas também, aí fazendo esse exercício para a Sérvia, vai. E com o momento dos jogadores também? Não, mas na seleção, o momento é difícil na seleção, sabe por quê? Porque no clube você joga de uma forma, na seleção você tem mas eu tô falando do momento de jogador na seleção. Sim. Por exemplo, o William na última Copa, por exemplo. Mas o William na última Copa, aí, não é... Eu acho o seguinte, eu acho que em determinados momentos você tem que escutar o treinador. Em outros, você tem que escutar aquilo que você sente no campo. O William veio aqui no Resenha e falou que a jogada dele contra o México, que resultou no gol, foi, entre aspas, uma indisciplina dele taticamente, porque o Tite gostaria que ele permanecesse o tempo todo ali. Sim, o Gabriel Jesus pagou caro, uma Copa inteira por isso. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, todos esses caras foram sacrificados para... Pro Neymar jogar. Mas é o Neymar, é o grande craque. Não vai acontecer de novo. Eu também, não assim, naquele momento ali, aí eu acho que é um grande erro que eu venho falando há um bom tempo em relação a clube. A seleção não é um clube, a seleção você tem que ter os melhores. E eu acho que o Tite aprendeu nesse momento. Né? O momento do Rafinha no clube, no Barcelona, não é legal. Sim, como joga o Barcelona? Quais os movimentos que ele faz? Quais os companheiros que estão ao lado dele? Como joga a seleção brasileira? Quais os movimentos, né, que ele irá fazer dentro da seleção? Com a bola, sem a bola? O entendimento técnico, muitas vezes, em relação aos jogadores brasileiros, você tem uma outra forma de ver o jogo, de entender 1-2, como é que funciona. Então, isso, muitas vezes, ele acaba acontecendo o que o Brenner falou. No clube está mal, chega na seleção, arrebenta.
né? Porque aí eu vou pegar uma frase do Tite, né? Porque o coletivo potencializa o individual, mostra. o campo mostra, né? Eu Equilíbrio. espero que o Tite tenha aprendido isso, né? Na última Copa do Mundo, porque se ele não fizer, nós teremos problemas. Ele levou 9 jogadores de ataque, né? 9 jogadores de ataque. Quantos jogadores jogam no ataque? Quantas posições nós temos no ataque? São 3, né? Mas Sim, ele levou 9. Levou 9. Sim. Para 3 posições, teoricamente, às vezes para 2 posições, porque você tem um centroavante que fica lá e o Neymar O que vem no meio. você gostaria de ver? Tá, vamos mudar a dinâmica, tá? Eu Uma gostaria coisa é a de cabeça ver... do Tite, outra Sim. coisa é o que a gente gostaria. Eu gostaria de ver uma seleção que não vai estar em campo. Eu sei que tirar o Fred de segundo volante eu acho que o é uma Vinícius, coisa impossível lá na frente. Eu acho que aí é aquela história, você tem que aproveitar o momento, e como eu falo, seleção não é clube, você tem que aproveitar o momento do Vinícius Júnior. Vinícius titular. Você não Mas, pode Zé, deixar fora. tem um outro ponto que é Você interessante. não pode E deixar aí você fora. monta o time como? Só para entender o de cada um. E aí você montaria como? Eu vou até abrir a terceira posição do meio campo, porque eu acho que ela impacta nos 3 atacantes, né? Sim. Porque você tem a possibilidade de botar o Neymar como último homem de meio campo, aí você abre o Vinícius, bota um centroavante, Eu tiro o Fred, jogaria com o Casemiro, Paquetá e o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo. Eu já mudaria um pouco. Eu colocaria, eu uma acho até que o boa. Bruno Guimarães, ao longo da competição, vai ganhar posição. Também acho. Também Porque o Bruno Guimarães... joga muito. Tem muita dúvida em relação a isso. Quando eu olhei, quando o Fred começou a ganhar mais corpo na seleção, na Copa América passada, eu me lembro de alguns torcedores olhando, pô, esse Fred... Mas ele fazia uma função muito importante na seleção brasileira. Ele até passa o Fabinho nas escolhas do Tite, porque ele faz uma função que ele libera um pouco o Casemiro. Só que com o Bruno Guimarães, eu acho que o Casemiro divide também a criação. O Fred é um bom criador, mas não tem a mesma entrega do Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães é um cara que começa a criar o teu jogo a partir dali. Mas o Tite adora o jeito que o Fred ataca a bola intensidade, quando perde a bola. Isso, e a velocidade dele. Ele falou Mas isso para a o seleção, professor Calçade e para o Paulo Andrade. Mas a seleção do Eduardo de Menezes teria o Bruno Guimarães e o olhar do Vini Júnior tem que arrumar uma vaguinha para esse cara na frente. Eu já falei isso aqui, eu tenho as minhas ressalvas em determinadas coisas, em determinados acontecimentos, né? A Dani falou agora sobre a divisão de responsabilidades, né? E eu acho que aí, por exemplo, o Neymar, esse ano ele tem uma responsabilidade menor do que dos outros anos. Porque ele tem Vinícius Júnior. Não sei se é responsabilidade, acho que ele tem um peso. Não, o que eu falo, o peso dele vai ser sempre o peso do Neymar, o melhor jogador de futebol brasileiro. Não, mas eu digo para carregar e jogar com essa seleção. Antes era um peso 5, porque era tudo em prol dele, e agora isso está dividido. Não, então, isso está dividido. É o que eu ia falar. Agora ele tem o Vinícius Júnior, pode ter o Rodrigo, ele pode ter o Paquetá, ele tem uma série de jogadores que irão dividir a atenção com ele, porque hoje o Vinícius Júnior é conhecido tanto quanto o Neymar, eu acho, em relação ao que ele fez no Real Madrid, a evolução, os gols, a repercussão daquilo que nós fizemos no último jogo. Se fizer o gol, você não vai dançar, né? Que foi o Cu que falou contra o Atlético de Madrid, e nós vimos a repercussão mundial que teve isso. A minha grande preocupação é o Tite e Neymar. Como? Se o Neymar começar a chamar muita responsabilidade para ele. Quando eu falo Neymar chamar muita responsabilidade... Mas ele fez contra a Tunísia, por exemplo, é isso? Pega a bola, segura, ou revidar, revida. Fazer uma falta que não entendi. Não só a falta, mas assim, quantas vezes nós vimos a bola, muitas vezes o Neymar é aquele cara que precisa que a bola passe no pé dele. Isso. Sim. Senão ele não se sente confortável, até aí tudo bem. Ele não admite ficar apagado em campo. Só que o que acontece, hoje o futebol, a dinâmica do futebol, ela é muito rápida, a intensidade do jogo. O que eu não gostaria de ver é o seguinte, o Brasil com dificuldades, o Neymar pega a bola no meio campo, fica fazendo aquela gracinha, esperando, chamando falta do adversário, porque isso não serve. Não, é ruim para ele também, serve. Né? Que ele apanha no meio de campo e não no ataque. Mas é a forma como ele jogou a vida inteira e agora não tem como você corrigir. Me perde mais tirar. que ele agora, faz isso. A dúvida é, porque nós estamos falando de um mecanismo que está funcionando perfeitamente. Nós estamos falando de uma seleção que fez uma boa campanha, que está jogando bem, que tem um bom trabalho. Em ascensão, inclusive. Sim, o grande problema é Copa do Mundo. É um outro torneio, não é Copa América, não é eliminatórias, o mundo inteiro está te vendo, a responsabilidade é muito grande. Claro. Na cabeça desses jogadores não passa apenas só o jogo, passa cláusulas contratuais, passa futuro depois da Copa do Mundo, o próprio treinador também, né? Passa uma série de coisas. O que eu não quero e o que eu não espero que não aconteça é que o Neymar retarde ou deixe a seleção lenta
para o prazer dele. Sim. Ah, não, eu vou segurar fazer a um bola jogo pra aqui ele. para fazer o jogo para ele. Isso acontece em alguns momentos. Isso acontece em alguns momentos. Mesmo. E aí a grande expectativa, Não a vai grande fazer isso. é o Tite. E eu Como ele conversei- vai se comportar, o Tite, em relação a isso? Não vai E os permitir. próprios jogadores, porque por mais que o Neymar tenha uma divisão de responsabilidades, eu não sei se o Neymar, neste momento, ou no momento que ele irá ser testado dessa forma, ele vai ter a maturidade de chegar e ficar tranquilo se alguém cobrar. Sim. Ou se alguém vai ter a possibilidade de chegar nele e falar assim, ó, toca a bola. Talvez o Daniel Alves seja esse ele cara. vai falar disso. Ô Zé, eu conversei com pessoas próximas ao Fala que eu Neymar. quero saber como é que o Birner e o Prates montariam Só também. para trazer essa- uma leitura, porque eu conversei com pessoas próximas ao Neymar, do staff. Tem fontes? dele. Solta fontes, pô. E tem umas coisas interessantes para a gente trazer para o nosso debate. Primeiro, que na opinião deles, na visão do próprio Neymar, ele tem uma divisão hoje, como vocês falaram, de responsabilidades e de olhar, que antigamente o cara olhava o Neymar. Por exemplo, o que aconteceu com o jogo da Colômbia? O Brasil, naquela Copa do Mundo, se esfarela ali. O Brasil depois começa a perder a situação toda. Ajoelhada. Porque o olhar era para o Neymar, que estava contundido. Hoje, o Tite chegou a essa situação e o Neymar e os jogadores gostaram muito disso. De você tira o Neymar do jogo. Você está falando de 2014, nós estamos falando de 2014, 2018, que aconteceram. 22. As duas coisas que aconteceram. E outra coisa que me falaram, que o Neymar, nesse momento, está muito mais leve, porque ele também chega a uma Copa sem estar envolvido em polêmica fora do campo. Ó, Tá beleza. coisa Quem é do que tipo- pode ajudar o Neymar Então- montando esse ataque de outra maneira? Porque tá vendo, ó, é engraçado, a gente cobra do Neymar que ele não seja esse personagem, mas eu tô aqui falando de ataque, de montagem, de quem vai estar no entorno do Neymar e a gente volta ele é- pra ele é ele como personagem central. Se olhar a pouca amostragem que eles tiveram juntos, é o Vinícius Júnior. Eu também acho. Porque o Neymar joga para a esquerda e deve ser muito chato, sendo gentil, tá? Para quem vai marcar a seleção brasileira, ter que lidar com esses dois personagens. O Paquetá pode fechar ali para a esquerda, fazendo, no caso da perda de bola, né? O Rafinha fecha na direita, você monta uma linha de 4 com 2 volantes. O Vinícius volta, mas se não der tempo de voltar, tem o Paquetá Tá que sabe fazer a tirando cobertura o ali. outro Tô volante? tirando Não, você tá tirando o centroavante. Tirando o centroavante. Tirando sem 9 de referência. Que é uma ideia de jogo. Porque as pessoas têm o Brasil já como uma seleção classificada para o mata-mata. E a tendência é que se classifique, mas o grupo é um grupo Chatinho. perigoso, difícil. A seleção por exemplo, a Suíça, coletivamente, é uma seleção muito forte, já deu problema para seleções grandes. Individualmente, a Sérvia tem uma bela seleção. Sim, também acho. Milinkovic, Savic, Tadic, Vlahovic, por exemplo, O Vlahovic. Kostic, né, que está na Juventus, que sim, foi contratado para Vários jogar bons lateral e hoje está jogando jogadores. como Mitrovic, atacante. tem vários bons jogadores ali. Jogadores, tecnicamente, por exemplo, eu acho que com a bola é uma seleção mais capaz que a seleção suíça. Não é coletivamente, porque a Sérvia geralmente não consegue fazer um jogo rápido, né? É um jogo, não chega a ser cadenciado, mas não é um jogo de transição tão veloz assim, apesar de ter qualidade, tem lançamento longo. Mas, por exemplo, os duelos do Vlahovic contra a dupla de zaga brasileira, certamente são uma preocupação do Tite, porque a dupla de zaga brasileira é uma dupla boa, por cima, mas não é uma senhora dupla de zagueiros, assim. Eu não confio 100% no Marquinhos. No Marquinhos? Por cima. Não, Por baixo ele vai bem. não confio 100%. acha, Zé? Eu acho ele um bom jogador, mas eu não vejo esse jogador que passa tanta segurança como as Thiago mais pessoas. seguro? Eu não confio, Eu acho que o eu não Prates tenho essa tem confiança na a dupla de visão zaga. oposta, é isso? Eu sou o contrário, Eu não Zé. Essa visão Não, que eu você tem não do Marquinhos, talvez eu tenha do Eu não Thiago tenho nos Silva. dois. Eu não tenho nos dois. Eu não tenho nos Mas dois. eles se Eu completam, acho- Mas com essa característica. preocupação da bola aérea defensiva, eu acho que ela tem... Pega um tem- jogo aí. Tem todo Faça um nexo para faz acontecer. faz uma análise justificativa para acontecer. Contra uma seleção que é muito boa na bola parada, como a Sérvia. Faz uma análise aí nos grandes jogos, nos grandes enfrentamentos do Paris Saint-Germain com o Marquinhos. Eu confio mais no Thiago. Eu acho o Thiago mais seguro. Sabe, eu acho que ele é bom jogador, não estou dizendo Sim, que ele não é bom ele é bom jogador. jogador, Estou falando, na minha visão, ele é um jogador que nos jogos grandes, nos grandes jogos, naqueles jogos em que você põe a bola embaixo do braço e fala assim, aqui não vai passar, aqui é meu, eu não O que tenho pode essa ajudar, confiança Zé, é nele, que não esse tenho. ano, nessa Copa de 22, o Tite fala muito isso, né? O de 18 fez o de 22 amadureceu com o de 18. Até a convocação, Daniel Alves à parte, porque eu acho que a gente, quando olha a lista, 90% da lista, todo mundo concorda. É difícil você falar. Acho que tem dois nomes questionáveis ali, o Você tem Daniel ali e o duas Martinelli. posições. Esse Questionáveis, momento- mas eu não discordo. Esse momento, Birner, é um momento que ele vai olhar para o banco,
ele tem alternativas. E aí eu vou até na zaga. O Militão pode entrar em alguns momentos, até pela sua jogada aérea. A gente está avaliando muito o Militão, talvez como reserva do Danilo. Mas não ele quer dizer que ele não possa ser um teve reserva. jogos nas eliminatórias. Eu quero lembrar vocês que nas eliminatórias, em alguns jogos, o Militão foi titular. Sim. Então, não é um olhar de essa zaga tá fechada. Essa zaga pode ter um Militão ali. Voltando para frente, Prati, para te ouvir, no ataque, quem que você gostaria de ver? E se você acha que pode haver, de fato, alguma mudança até a estreia ou se não, se essa seleção que a gente Não, acho que botou para começar, aqui Dani, talvez Bruno Guimarães no Fred. Para começar. Acho que o Vinícius Júnior é uma alternativa para Difícil, início muito interessante. Também Mas acho. eu acho difícil começar com o Vinícius Júnior. Muito pelo que o Tite apresentou até agora. Agora, esse Tite também é uma novidade para a gente. O Tite que convoca 9 atacantes, pro próprio Tite é uma novidade. O Tite é um treinador que sempre ele se preocupa muito com a parte de equilíbrio, de um time que não sofra muitos contra-ataques, sempre alguém posicionado para o time, por exemplo, não cobrar um escanteio e depois tomar contra-ataque de 3 contra 2, 3 contra 1, não é a cara do Tite. O time é muito organizado defensivamente para marcar. Eu acho que até para o Tite esse último ano e meio foi uma novidade. O Tite está testando e está provando uma situação que ele viveu pouco na carreira. Né? Claro que tem o pós-Copa América. Tinha jogadores desse Argentina. nível, né, também. Então, Billy, mas Não dá mesmo pra esse exigir Tite dele faceiro com 9 atacantes, é um Tite que é uma novidade pra gente que acompanha a carreira dele. Por mais que os pontas tenham aparecido, por mais que ele tenha se encantado com o que viu com o Antony, com o Rafinha, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, eu acho que o Tite também tá se colocando em uma situação que ele não viveu quase na carreira. E uma coisa sobre pra ele é uma novidade sobre também. O Tite, que o Zé fez o questionamento. É algo diferente. Porque eu tenho uma visão otimista, não é pachequismo. A seleção realmente dependia do Neymar nos outros mundiais. Sim. Nesse não depende. E outra coisa, ele parece, e vamos esperar até a Copa do Mundo, chegar no torneio na sua melhor condição física. Até porque é meio de temporada na Europa. Sim. Ele não está chegando em final de temporada, arrebentado, cansado. Aliás, essa Copa vai ter isso. Vai favorecer várias seleções, né? Não só a brasileira. Porque essa Copa tem duas diferenças. Uma, não há tempo de preparação. Termina o campeonato ali e semana seguinte tem jogo. Antes tinha 3 semanas, depois 2 semanas, então o treinador podia ali ver. Não tem tempo de preparação. E a segunda, os jogadores não vão chegar na sua pior condição atlética no Mundial. A Copa vai impactar nos campeonatos europeus depois. Sim. Ali ela vai fazer um estrago, eu acho, da temporada. Vai ter gente voltando Não diferente. que os campeonatos europeus vão fazer um estrago na Copa. Então, a gente vai ter algumas coisas diferentes que a gente precisa ver na prática como é que vão funcionar. Meu. E esse ano o ataque da seleção, com todo. Olha, entenda bem o que eu vou falar, com todo o respeito à história do Tyson. Mas o Tyson é convocado em 18, eu não entendi até hoje. Tanto é que o Tite, numa hora, olha pro banco assim, ele tenta achar uma solução, ele não tem. acha. Até porque ele levou jogador machucado. E ele- O Douglas Costa, por exemplo, se pudesse jogar, talvez mudasse a história do Brasil Tyson, na por Copa. exemplo, Douglas, o próprio Fred. O Fred está machucado, Então, ele permaneceu só lá. que o que Só acontece- que erro do treinador. Erro do treinador, Porque ele nesse poderia momento, ter... Vem cá, muito obrigado, seus serviços são prestados, a minha gratidão e tal, mas agora eu preciso Nesse pensar momento, na eu acho que seleção. ele não faz, É né? Ele tira o Coutinho, que é machucado ali um dia antes da convocação. Acredito que o Richarlison está indo, é porque vai ter condição integral tá em condição. de jogo, comissão né? técnica espera A que ele já previsão treine na era... seleção. Não, Mas pra falar a verdade, na minha opinião, a seleção, pelo menos na parte do ataque, tem opções. Tem jogadores que têm jogado bem. O próprio Rafinha não tá jogando bem no Barcelona, mas na seleção ele joga bem. O Antony, eu não sei como que vai vir o Antony. Pra mim não é esse jogador, é um jogador pra mim muito habilidoso, mas não tem que ter aquela objetividade. Não adianta ficar passeando com a bola pra lá e pra cá, tem que ser objetivo, porque o que vai ajudar a seleção é gol. O que faz a seleção ser campeã é fazendo gol. Se ele ajudar o Brasil a fazer gol e fazer lá as firulas dele, as graças, beleza, tá ótimo, mas o principal é o gol. Sempre focar com objetividade de fazer o gol, tem que ser objetivo, né? Porque para mim a seleção tá muito bem servida, tem Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, tem essa galera toda. Eu só não concordo o Tite usar o Paquetá jogando meia frente. Para mim eu acho que a seleção perde um pouco, mas ele deve querer usar o Vinícius Júnior como uma arma secreta pro segundo tempo, né? Mas assim, é complicado você não aproveitar um cara que tem jogado bem no clube, entendeu? Ah, mas ele não entrega bem na seleção. Não importa, ele tem que jogar, cara. Tem que botar o cara pra jogar. Cada jogo é um jogo, essa é a verdade. Cada jogo é um jogo. Assim, pra mim o Vinícius Júnior tem muita oportunidade, vai ter oportunidade de jogar assim. O Rodrigo também é um jogador que pra mim tem muita visão de bola. Se botar esse garoto, ele vai dar certo também jogando lá pelo lado direito. É um jogador que infiltra muito bem,
né? Até melhor que o Vinícius Júnior em termos de visão, né? De jogo, assim, ele tem mais visão que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é muito habilidoso, corre muito, mas o Rodrigo é um jogador, aquele jogador que eu diria mais refinado, né? Tá mais refinado do que o Vinícius Júnior, né? Mas a seleção, pelo menos na parte da frente, eu acho que tá muito bem servida. Atrás vai depender muito do Casemiro, como o Casemiro vai estar, como eu já disse em outros vídeos, o Casemiro. A pior coisa pra mim, eu acho que ele fez foi trocar o Real Madrid pelo Manchester, pegou uma equipe muito abaixo, né? Em alguns jogos ele nem vinha jogando, agora que já tá se firmando na equipe, e pra mim ele não tá jogando o que pode jogar ainda na equipe, né? Mudança de clube, mudança de liga, eu sei como é que é, muda mesmo as coisas, né? Sair do espanhol e vir para a Premier League é difícil, né? Mas eu ainda confio bastante no Casemiro, né? Se tem um jogador ali que mais passa confiança é o Casemiro, né? E até falando sobre o pessoal aí da bancada do F90 falando sobre o Marquinhos e o Thiago Silva, assim, preocupa realmente, a bola aérea preocupa um pouquinho sim a parte do Marquinhos. Eu não acho ele bom assim no alto, eu acho ele bom mesmo no baixo. O Thiago Silva é bom no alto, mas o que vai mandar muito é o físico do Thiago Silva, né? Vamos ver se o Thiago Silva estando bem fisicamente, eu acredito que ele vai fazer uma grande Copa, né? Vai conseguir entregar o que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de segurança atrás, e se precisar também, temos aí o próprio Militão. Militão para mim é um jogador também que tem passado segurança nos últimos jogos, não só pela seleção, mas também pelo Real Madrid, né? E o Brasil, né, as laterais, assim, não é aquelas laterais que a gente pode falar, o Brasil já teve laterais, né, quem não lembra, né, Cafu e Roberto Carlos. Agora pra mim não faz muito diferença, é uma lateral assim bem normal abaixo, né, que não vai utilizar muito na frente, que o Tite utiliza muito os pontas, né. Então vamos aguardar para ver como que vai vir a seleção brasileira para a estreia da Copa do Mundo.